Um grande profeta surgiu entre nós e se mostrou. É Deus que seu povo visita, seu povo, meu Deus, visitou. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, narrado por São João. Depois disto, passou Jesus a outra margem do mar da Galileia, isto é, de Tiberíades. Seguia-o uma grande multidão, porque via os milagres que fazia em favor dos enfermos. Subiu Jesus a um monte e sentou-se ali com seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Jesus, pois, tendo levantado os olhos e visto que vinha ter com ele uma grande multidão, disse a Filipe: onde compraremos nós pão para dar de comer a esta gente? Dizia, porém, isto para o experimentar, porque sabia o que havia de fazer. Respondeu-lhe Filipe: 200 denários de pão não bastam para que cada um receba um pequeno bocado. Um de seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um jovem que tem 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas que é isto para tanta gente? Jesus, porém, disse: mandai sentar essa gente. Havia naquele lugar muita erva. Sentaram-se, pois, os homens em número de cerca de 5.000. Tomou, pois, Jesus os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre os que estavam recostados, igualmente dos peixes, quanto eles queriam. Estando saciados, disse a seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Eles os recolheram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobejaram aos que tinham comido. Vendo então aqueles homens o milagre que Jesus fizera, diziam: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Jesus, sabendo que o viriam arrebatar para o fazerem rei, retirou-se de novo, ele sozinho, para o monte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que o Santo Evangelho perdoe os nossos pecados e oriente a nossa vida. Dia 28 de julho, 17º domingo do tempo comum. O Evangelho de hoje está em João, capítulo 6, versículo de 1 a 15. Vamos fazer então a reflexão deste texto de hoje, mas antes de eu começar, eu já vou fazer um adendo meu, é meu particular, não é tirado de nenhum subsídio. Mas é importante ressaltar isso, A Escritura, ela frisa muito bem aqui que Jesus fez um milagre. Ele não fez partilha, não era partilha. Eram 5 pães, 2 peixes, que alimentaram aquele povo todo por um milagre que nosso Senhor realizou. Não é o milagre da partilha, certo? Só para deixar bem registrado, Nosso Senhor fez milagre, e a palavra deixa isso bem claro. Muito bem, vamos ouvir um pouquinho então da reflexão do dia a dia com o Evangelho, a liturgia diária, subsídio que a gente utiliza aqui no programa Minutos do Evangelho, da editora Paulus, Fazer então esse comentário da liturgia diária. A festa da Páscoa fazia memória da libertação do povo judeu do Egito. Dava-se em Jerusalém, que se tornara lugar em que o povo se encontrava por causa do templo, Mas o encontro de Jesus com a multidão não é em Jerusalém, é fora da cidade. Jesus se preocupa com a fome daquele povo. Como saciá-la? Bom, a solução não está no dinheiro, que não tinha dinheiro suficiente para eles comprar, mas no poder de Jesus. Olha aí o poder de Jesus, o milagre que eu falei. Com a bênção dos alimentos, onde Jesus abençoa, ele bendiz a Deus por tudo que Deus criou. E mostrando todo o seu poder de Filho de Deus, ele faz o milagre, portanto, Dando sequência, então, à reflexão de hoje, a gente faz a ponte, do texto de São João
com o Catecismo da nossa Santa Igreja, que é outro documento que a gente utiliza aqui no programa, né? Todo domingo e muitas vezes até durante a semana também, quando necessário, né? Catecismo da Santa Igreja Católica. Vamos falar da instituição da Eucaristia, que o texto tem a ver com essa instituição também, né? Vamos falar então, parágrafo do Catecismo da nossa Santa Igreja, o parágrafo 1333. No centro da celebração da Eucaristias, né, nós temos o pão e o vinho, que pelas palavras de Cristo e pela invocação do Espírito Santo, se tornam o corpo e o sangue do mesmo Cristo. Fiel à ordem do Senhor, a Igreja continua a fazer, em memória dele e até a sua vinda gloriosa, o que ele fez na véspera da sua paixão. Tomou o pão, tomou o cálice com vinho. Tornando-se misteriosamente o corpo e o sangue de Cristo, os sinais do pão e do vinho continuam a significar também a bondade da criação. Por isso, no ofertório, quando se é apresentado as oferendas, nós damos graças ao Criador pelo pão e pelo vinho, fruto do trabalho do homem, mas, primeiramente, fruto da terra e da videira, dons do Criador. A Igreja vê no gesto de Melquisedeque, rei e sacerdote, que ele oferece pão e vinho, uma prefiguração da sua própria oferenda, né? Ligação já com a multiplicação dos pães, né? Parágrafo 1334. Na antiga aliança, o pão e o vinho são oferecidos em sacrifício entre as primícias da terra, em sinal de reconhecimento ao Criador, mas também recebem uma nova significação no contexto do Êxodo. Os pães ázimos que Israel come todos os anos na Páscoa comemoram a pressa da partida libertadora do Egito. A lembrança do maná do deserto recordará sempre a Israel que é do pão da palavra de Deus que ele vive. Finalmente, o pão de cada dia é o fruto da terra prometida, penhor da fidelidade de Deus às suas promessas. O cálice da bênção, no fim da ceia pascal dos judeus, acrescenta à alegria festiva do vinho uma dimensão escatológica, a da expectativa messiânica do restabelecimento de Jerusalém. Jesus instituiu a sua Eucaristia, dando um sentido novo e definitivo à bênção do pão e do cálice. Por isso que Jesus, antes de multiplicar, né, o pão e os peixes, ele os abençoa. Parágrafo 1335. Os milagres da multiplicação dos pães, que são dois, né? Quando o Senhor disse a bênção, partiu e distribuiu os pães pelos seus discípulos para alimentar a multidão, prefiguram a superabundância deste pão único da sua Eucaristia. O sinal da água transformada em vinho em Caná já anuncia a hora da glorificação de Jesus e manifesta o cumprimento do banquete das núpcias no reino do Pai, onde os fiéis beberão do vinho novo, tornado sangue de Cristo. Parágrafo 1336. O primeiro anúncio da Eucaristia dividiu os discípulos, tal como o anúncio da paixão os escandalizou. Essas palavras são insuportáveis. Quem as pode escutar? A Eucaristia e a cruz são pedras de tropeço. É o mesmo mistério e não cessa de ser ocasião de divisão. Também vós quereis ir embora? Essa pergunta do Senhor ecoa através dos tempos, como o convite do seu amor a descobrir que só Ele tem palavras de vida eterna. E que acolher na fé o dom da sua Eucaristia é acolhê-lo, né? A Ele próprio. Acolhê-lo a Ele próprio. Então é o nosso Catecismo da Santa Igreja, dando sentido aqui ao texto do Evangelho de São João. Nós ouvimos hoje a multiplicação dos pães e dos peixes.